Então, bom dia a todos, pessoal. Vamos começar a aula do dia 8 de setembro, a aula da manhã, parte 1. Tá? Nós vamos dar sequência à aula de treinamento, aos métodos de treinamento de resistência. Tá? Na aula passada, nós tivemos aula com o professor André, que ele falou sobre o raciocínio evolutivo no treinamento, né? E agora a gente vai dar sequência ao treinamento de resistência. Nós estávamos trabalhando no dia anterior, se não me engano, era no dia 1º de setembro. Tá? Então, vamos lá, compartilhar a tela. Era bom ter a fotinho de alguém, né? Pelo menos para me dar um ok. É sempre o Gabriel, coitado, que fica ali me acompanhando. Se alguém quiser abrir uma câmera, só para... Obrigado, Amanda. Só para me dar um ok de vez em quando. Gente, vocês não estão vendo uma mensagem no meio da minha apresentação? Tá tudo ok? Tá o slide direitinho? Tá. Então só atrapalha a mim mesmo. Tá bom. Então tá, gente. Vamos lá. Vamos dar sequência. Na aula anterior, então, nós estávamos ainda na parte inicial do método de treinamento de resistência. Era o nosso primeiro método de treinamento. E estávamos já havíamos conceituado, já havíamos classificado, né, os tipos de resistência e estávamos entrando numa parte inicial ali que é uma bases biológicas do treinamento de resistência. Estávamos exatamente na parte sobre o papel do lactato no treinamento de resistência. Tá? É um desfecho muito importante em treinamento, e não só do ponto de vista prático, mas também muito importante do ponto de vista teórico, para se entender as adaptações do treinamento de resistência. É o papel do lactato, né? O funcionamento ali do lactato produzido ao nível muscular e como ele entra no sistema sanguíneo e como ele limita o exercício. Né? Ele é um indicador, geralmente, de uma função metabólica anaeróbica, né? Ou seja, sem uma presença de oxigênio, e o lactato é uma medida relativamente fácil de se fazer. Assim, das medidas invasivas, hoje no treino, o lactato foi sempre foi bastante usado também por causa da facilidade, com equipamentos que são um pouco difíceis, assim, com um grau de erro bastante grande, como é o caso das fitas de lactato, mas com a possibilidade de análise, então, portanto, com boa aplicação aí no campo. Tá? E eu, resumindo um pouco, assim, eu trouxe para vocês, na aula passada, eu estava trazendo para vocês o papel duplo do lactato, vamos colocar assim. Um papel, vamos dizer assim, um papel mais antigo, né? A visão mais antiga do lactato, apenas como um vilão da história do exercício, ou seja, o lactato como um limitador ali do exercício. Tá? E também comentei com vocês de um papel mais atual, né? Que é uma nova visão sobre o lactato, que não é nem nova, né? Vamos dizer assim, mas que vem no momento posterior aí ao mesmo tempo, né, que se começa a entender melhor o papel desse lactato na glicólise anaeróbica, né? Começa a se notar também que o lactato tem um papel secundário, além de ser apenas o vilão e um responsável importante da acidose sanguínea e dali os processos de fadiga. Ele também se nota na literatura que ele também tem um papel inclusive de um combustível, né, nos exercícios ditos aeróbicos, né, ditos de resistência, ou seja, esses exercícios de corrida, natação, né, com o corpo inteiro, se começa a notar o papel dele em atividades extremamente intensas, mas com uma certa duração. Um pouco mais de 3 minutos, começa a aparecer uma nova função, essa função do lactato também, como um combustível, especialmente em fibras mais oxidativas, né? Então, ou seja, o lactato, ele e agora vamos colocar as coisas como elas são. Ele tem um papel, sim, numa acidose sanguínea, inclusive como um marcador de fadiga. Se afirma que ele teria um papel até evolucionário para uma questão de um sinalizador ali de processos de lesão, etc. Mas ele também funciona como
como esse combustível em exercícios que nós vamos já chamar aqui geralmente de exercícios mais intensos e duradouros. Tá? E, bom, resumindo um pouco, gente, assim, o papel dele, então, nos exercícios de resistência vão ter essas duas funções. E nós vamos colocar elas assim, nós vamos simplificar, para facilitar um pouco o entendimento, correndo algum risco de algum erro leve, mas tentando trazer o que é importante do lactato, em duas funções. A primeira função em atividades intermediárias a intensas, próximas a intensidades até o segundo limiar ventilatório ou próximo da potência crítica de exercício. Tá? Também alguns entendem que por ali próximo estaria a máxima fase estável do lactato sanguíneo. Tá? Tudo ligado a esse segundo limiar ventilatório. E até ali, gente, onde há concentração de lactato, o indicador de lactato ele continua sendo importante daquele ponto de vista antigo, que significa o seguinte: eu coloco dois alunos, um bem treinado e outro menos treinado aerobicamente, a correr na mesma intensidade e digamos que estão logo abaixo do segundo limiar ventilatório, ou seja, eu sei que há uma concentração de lactato, tá? E o resultado do lactato até essa intensidade de segundo limiar, ou seja, naquela que a gente colocou os dois a correr, né? Vamos colocar assim, que os dois estão correndo a mais ou menos uns 14 km por hora. Tá? Um mais treinado e um menos treinado. E os dois estão abaixo desse segundo limiar. O que vai acontecer, pessoal, com esses dois alunos? O lactato ele vai mostrar que o cara que estiver concentrando mais lactato, ele vai estar mais destreinado. Ele vai estar se apoiando mais em sistemas anaeróbicos, tá? Que é uma visão antiga e que continua tendo sentido. Tá? O cara nessas intensidades, em mesmas intensidades, o cara que esteja concentrando menos lactato significa que ele está se apoiando mais no sistema metabólico oxidativo, né, o aeróbico, e, portanto, ele é, de certa forma, mais eficiente metabolicamente. Tá? Esse cara é mais treinado, ou seja, o resultado prático continua sendo aquele antigo. Né? Quem concentra menos, isso é melhor. Agora, tem uma questão que é o seguinte: quando eu começo a analisar intensidades próximas da máxima ou supramáxima, que significam máxima é porque é marcado no ritmo associado ao VO2 máximo, né, onde a gente sabe que a predominância ali é do metabolismo anaeróbico, nós já passamos faz algum tempo do limiar anaeróbico, então estamos num regime predominantemente anaeróbico, é muito intenso, nós sabemos que o aluno não dura tanto tempo nessa intensidade, ou até supramáximo, que ele dura menos ainda, tá? E nessas intensidades, obviamente, o lactato ele se concentra, a menos que a atividade seja muito, muito curta, né, de poucos segundos, né, porque a gente sabe que aí seria um sistema anaeróbico alático, né? Mas nessas intensidades, onde ele dura pouco mais de alguns segundos e está supramáximo, máximo, né, intensidade muito alta, a interpretação do lactato, quase sempre ligada a desempenho final, ela é vista de modo ao contrário. É aí que é paradoxal. O que começou a se notar é que atletas muito treinados nessas intensidades, e aí eu vou resumir assim de uma forma perigosa também, mas os atletas, os meio-fundistas, tá? Que podem ser os meio-fundistas rápidos, né? Ou meio-fundistas. Tá? Os caras que vão fazer as provas acima de 400 para cima, ali até 1.500, tá? Esses caras vão ter um comportamento estranho. O lactato ele não vai ser o quanto menor, melhor. Muitas vezes, em intensidades aí máximas, claro, de prova, esses caras vão estar correndo, fazendo atividade, às vezes durante mais de 1 minuto, com concentrações de lactato maiores do que caras mais destreinados nessas intensidades. O cara destreinado nessa intensidade, ele não consegue nem suportar ele não consegue chegar a um tempo de exercício, a uma condição de exercício que eleve ele a uma concentração de lactato muito alta, né? E aí começa a aparecer então uma nova interpretação sobre esse lactato, né? Que dependendo da condição que eu for avaliar, às vezes até o resultado maior e a pessoa se sustentar nele de forma mais intensa, isso já vai ser interessante. Tá?
ajuda a entender isso quando eu penso o próprio limiar de lactato individual, que aí fujo daquela ideia dos 4 milimols, né, como eu falei na outra aula. Os 4 milimols, obviamente, não são um marcador geral de limiar anaeróbico, né? Ele continua sendo um marcador bom de exercício, por causa que muita gente já avaliou, mas ele não é o verdadeiro limiar, né? E aí o limiar, como o nome diz, é individual. Então, a própria concentração de lactato vai variar de indivíduo para indivíduo. Tá? E o que a gente vai encontrar é que sujeitos muito bem treinados, às vezes, vão ter esse limiar também com lactatos maiores. Isso, na prática, vai mostrar que esses caras vão fazer atividades intensas, sustentadas, com lactatos muito altos. E dali que vão surgir nomes de treinos que vão ter relação com essa função, especialmente na escola alemã de Roman e colaboradores, que vai mostrar dois tipos de treino. Vão ser treinos muito intensos, que nós vamos começar até no dia, nós vamos começar o método de treinamento de resistência com esse assunto, que é o treino de produção de lactato e o treino de tolerância ao lactato. Tá? Vão ser dois métodos que depois eu vou falar para vocês as cargas específicas para se treinar nessas intensidades, mas que vão ter essa função. O nome já diz produção de lactato. Vejam que estranho, né? Porque na primeira visão a ideia é não concentrar tanto lactato. No treino de produção de lactato, a função é trabalhar uma dada intensidade e volume em que o organismo consiga reutilizar bem esse lactato como combustível. Tá? E ele vai se dar a essas cargas de treino que nós vamos falar logo após. Tá bom? Então, eu vou começar com você sobre treino de resistência, pessoal, tratando exatamente dos treinos mais intensos, até para quebrar com aquela ideia de que treino de resistência é só o aeróbico. Não, eles podem ser também anaeróbicos, né? E aí eu vou chamar vão ser treinos de velocidade, força ou potência. Tá? É resistência de velocidade, força ou potência. Tá? E aí, para fazer isso, eu vou ter que entender um pouco dessa rota lactato. Tá? O metabolismo ali, o glicolítico anaeróbico, também chamado assim. Tá? Bom, o que a gente vai ver, pessoal, vão ser atividades de 40 segundos até 3 minutos nos tiros, mas que na quantidade de volume total dessas sessões vão ser um pouco maior do que isso. Mas é bom a gente lembrar, sim, que a concentração de lactato ela é máxima, onde eu posso trabalhar a potência desse sistema, é em torno de 30 a 50 segundos. Ali tem um número mágico, 40 segundos. Mas varia um pouco, obviamente, mas é ali que a gente tem o pico de potência, que seria o uso da energia por essa via metabólica o mais rápido possível. Tá? Claro que nessa intensidade, para fazer 40 segundos, essa concentração de lactato, é uma atividade apenas de 40 segundos máxima. Né? Eu não consigo durar muito tempo. Agora, se eu quiser trabalhar com a ideia de capacidade desse sistema, mais do que potência, a capacidade vai me indicar, o nome já indica, é a quantidade total de energia que eu vou conseguir utilizar ou ressintetizar aí por via de ATP, né, síntese de ATP, por essa via anaeróbica. Aí eu vou ter atividades mais longas, a partir de 40 segundos até mais ou menos 3 minutos. E a gente vai ver que vão ter tiros que vão por esse tempo aí, mais ou menos, onde eu vou poder me utilizar maior da capacidade do sistema, ou seja, a quantidade geral de energia que eu consigo usar num exercício, numa quantidade total da prova. Obviamente, é numa intensidade um pouco menor do que da potência, né? Pensando na prática assim, do exercício. Vamos pensar que esses tempos ali que estão colocados no slide são sempre de atividades máximas, né? Até exaustão. Atividades até 40 segundos e de 40 a 3 minutos. Eu ouvi um ruído, não? Alguém quis perguntar alguma coisa? Não quis te atrapalhar com a tua explicação. Você poderia explicar, retomar, quem sabe, não sei, a ideia de potência e capacidade? Porque eu só tive uma dificuldade de assimilar o papel do lactato nessas duas diferentes condições. Pessoal, o que acontece? Potência de um sistema, assim, o conceito, inclusive, de potência é trabalho, tá? Se vocês quiserem escrever até, potência de um lado é igual, né, a trabalho, que é um W maiúsculo, trabalho, tá? Dividido
por delta tempo ou tempo. Tá? O mais correto seria delta tempo. Agora, eu tenho que lembrar também que se eu quiser fazer mais um sinal de igual do lado, eu tenho trabalho dividido por delta tempo. Aí faço um sinal de igual para o lado. Esse trabalho, se eu pegar apenas o trabalho, né, eu posso substituir ele como delta energia. Delta energia. Ou variação de energia. Trabalho é variação de energia. E aí, para eu igualar a equação, se vocês botaram um sinal de igual do lado, botem delta energia dividido por delta tempo. Tá? Potência é, então, ou seja, para eu alcançar uma potência máxima, eu tenho que ter a maior variação de energia, mas não só isso, por variação de tempo, que na prática significa dizer o seguinte, né, a potência de um sistema energético, ele é marcado pela velocidade ou taxa, que o pessoal costuma chamar, a taxa em que meu sistema consegue se utilizar de energia na unidade de tempo. Tá? Pelo lactato, é isso que a gente sabe, é mais ou menos o pico dessa potência desse sistema se dá em torno de 40 segundos. Né? Ali que eu consigo usar mais rapidamente. Se eu fizer uma atividade um pouco mais longa do que essa, obviamente eu tenho que diminuir a intensidade para conseguir realizar a atividade até exaustão, né? Eu vou ter que diminuir a partir de 40 segundos, é o número mágico lá, eu faço 1 minuto dessa atividade, eu tenho que fazer um pouco mais lenta, eu vou concentrar um pouco menos de lactato, só que eu consigo fazer por mais tempo. Aí é como se fosse uma ideia de uma integral, né? É a área da curva. Eu tenho lá um lactato ao longo do tempo que varia, eu faço ele um pouco menor agora, porque a intensidade é menor, só que eu consigo aguentar mais tempo. Aí a área toda do exercício acaba sendo maior do que daquela do pico. O pico é esse valor aqui, é o máximo mais rápido possível, né? Que eu tenho lá em torno dos 40 segundos. A capacidade tem a ver com a quantidade total do sistema. Tá? E aí, claro, com os exercícios de mais tempo, eu consigo compensar aquele pico maior por um tempo maior. Aí a área é maior daquela curva. Tá? E eu consigo usar mais energia por essa rota de lactato, por alguns minutos, inclusive, por esse sistema. Tá? E é essa diferença de potência e capacidade. Tá? A pergunta do Gabriel é bem interessante, pessoal, porque aí eu já introduzo para vocês um raciocínio para vocês Vou trazer para vocês aqui, vamos ver se eu vou me dar bem aqui nesse negócio. Eu vou trazer para vocês um modelo de Margaria e Morton. Deixa eu ver aqui. Stop share. Eu vou fazer com vocês aqui. Deixa eu ver. Morton. Era algo que eu não estava esperando, mas já que veio a pergunta, pode ser interessante. Morton, potência crítica. Estou com uma barreira na frente. Tá bom, essa aqui já me serve. Vamos compartilhar. Eu vou mostrar para vocês um artigo de revisão sobre potência crítica, escrita por um dos maiores teóricos assim, da potência crítica no exercício. Eu tenho que achar essa janela aqui. Vocês estão vendo aí a potência, o modelo de potência crítica para o exercício intermitente? Esse aqui é específico. Não é o melhor, não. Isso que dá fazer ao vivo, né? Quem sabe fazer ao vivo, às vezes se dá bem mal. New share. Deixa eu ver aqui. Não era esse o artigo 94. Então. Não, também não. Esse parece bom. Você está agora compartilhando. É um artigo do Hugh Morton, potência crítica.
e os modelos bioenergéticos do corpo todo, né? Estão enxergando aí? Tá. Sim. Olha só, pessoal, eu vou mostrar para vocês um modelo de 2 compartimentos proposto por Margaria nos anos 70 e depois transformado pelo Morton como modelo matemático e confirmado por uma série de estudos experimentais. Deixa eu fazer aqui um zoom, porque a gente é muito moderno, né? E é o seguinte, ó, pessoal. O modelo de Margaria-Morton, ele vai me indicar as limitantes do exercício de longa duração e de curta duração, ou dos exercícios aeróbicos, ou aquilo que a gente chama de anaeróbicos, fazendo uma simplificação da questão energética. Uma coisa bem essencial, que vocês certamente viram em muito mais profundidade na fisiologia, mas que aqui para o treinamento é importante a gente lembrar desses conceitos, que vão envolver a ideia de capacidade e potência, que foi a pergunta do Gabriel. Tá? O que acontece? O modelo de Margaria-Morton aqui, o modelo hidráulico, né, da nossa energética é a seguinte: ela é composta por 2 compartimentos básicos. Né? Uma delas, vocês estão vendo meu mouse aí? Mexer? Tá. Uma delas aqui é o compartimento de energia aeróbica, tá? Que vai ser tratado, gente, vejam que nesses modelos, quase sempre a energia aeróbica ela é dada sem um limitante aqui do exercício. E vocês podem até adicionar um símbolo de infinito aqui, se forem fazer uma figura aí no caderno de vocês. Tá? Que seria o quê? O nosso organismo ele tem um mar de energia, né? Isso não é força de linguagem, é realmente um mar de energia aeróbico à disposição para o exercício, né? Ou seja, os exercícios de baixa intensidade, né? Eu sei que eu duro por muito tempo. Vamos imaginar o seguinte: eu estou fazendo um exercício, uma caminhada muito leve, etc. O que o Morton vai dizer é que a energia que eu vou me utilizar é como se eu pegasse um balde, chegasse no mar, né, pegasse água do mar e jogasse lá para apagar uma fogueira do lado da praia. Lá, tá? Eu vou ter uma energia que é quase infinita. E para os modelos matemáticos é compreendido como infinito, até para dar certo o modelo. Por outro lado, do sistema anaeróbico, eu tenho uma caixa d'água, vamos colocar assim, um reservatório de energia anaeróbica, né, limitada, né, pequena, ou seja, com baixa capacidade. Tá? No sistema aeróbico, eu tenho uma capacidade muito grande, inclusive infinita, que a gente sabe que não é bem verdade, obviamente, uma hora acaba a energia no organismo, mas a questão é que no exercício aeróbico a gente sempre está muito longe do limite dessa energia total, tá? Muito longe disso. Agora, no sistema anaeróbico, a energia disponível para o exercício ela é limitada, tá? E é por isso que a gente consegue realizar ela durante poucos segundos. Tá? O que acontece, pessoal? Embaixo ali vocês estão vendo um P, tá? E um T grande ali, um T maiúsculo. Tá? O T seria a torneira desse sistema hidráulico. Tá? Abrindo a torneira desse sistema hidráulico, eu gero energia mecânica. Eu transformo a energia metabólica, que está reservada lá nos meus compartimentos hidráulicos, e transformo em energia mecânica, através de uma eficiência muscular. Né? E a gente falou disso. Mas tudo bem, essas torneiras elas são mais complicadas. Eu mostrei para vocês que tem 2 tipos de torneira. Mas aqui nós vamos simplificar. É uma torneira que é ligada à intensidade de exercício. Eu aumento a velocidade de corrida, aumento essa torneira, a quantidade de água que sai por ali. Tá? E o que acontece, gente? Vamos pensar assim, num exercício contínuo, tá? E progressivo. Eu estou numa esteira lá, caminhando a 5 km por hora, tá? Uma intensidade bem baixa. O que acontece? Quando eu dou os primeiros passos, eu abro logo a torneira, eu sei que aqueles primeiros passos que eu faço do exercício, partindo do repouso, a energia que é vinda, ela advém direto da caixa d'água, como vocês podem ver ali. Né? E é exatamente isso que acontece. A gente sabe, apesar de ser um exercício aeróbico, a gente sabe que os primeiros segundos do exercício, a energia advinda para realizar aquele exercício é de via
anaeróbia, porque ela é rápida, é aquela energia que eu preciso ali a curto prazo, inclusive muitas vezes ligado ao ATP que está colocado aí no músculo e tal. Bom, estou fazendo esse exercício, chego no steady state, passo 3, 4 minutos e o que acontece? A energia começa a se equilibrar. Aquela energia anaeróbica que eu utilizei no início, que não era uma intensidade muito alta, ela baixou um pouquinho ali a caixa d'água, daqui a pouco essa energia volta porque a energia começa a vir do sistema aeróbico e passando ali por esse caminho anaeróbico. Em última análise, eu uso sempre o ATP lá para o exercício. Mas a ressíntese de ATP desse exercício, a gente sabe que é por via aeróbica, quando passa os 3 minutos. E assim vou indo nesse exercício. Mas aí eu decido abrir a torneira. Vamos aumentar a torneira ali, a abertura da torneira. Então, vou abrindo mais a torneira, vou aumentando a intensidade. O que eu faço na prática? Começo a correr. Vou para 10 km por hora. Né? Se for um cara muito treinado que nem eu, isso é muito aeróbico. Mas, no caso, é o Rafael, né? O nosso monitor, né? Que é muito treinado na bolita de gude, lá no carpete só. Né? É o cara que soltava a pipa no ventilador e jogava bolita. Então, o cara vai correr a 10 km por hora e é a prova da vida dele, né? É o ritmo bastante anaeróbico para ele. Né? Pois bem, o que acontece? Quando eu aumento a intensidade bruscamente, mesmo num exercício já aeróbico, eu sei que eu tenho ali o que eu chamo de cinética de oxigênio, né? Meu sistema oxidativo, ele não é rápido, ele é lento, a gente sabe. Então, ele leva um tempo até tentar se estabilizar essa nova intensidade. Mas, no caso do Rafael, é uma intensidade anaeróbica para ele, é muito intensa. E o que vai acontecer aqui? Vai acontecer um descompasso entre a abertura da torneira embaixo, o Tzão lá embaixo, com aquele R1 que vocês estão vendo ali, que seria o cano que leva energia aeróbica para o reservatório próximo, que seria esse de energia anaeróbica. E aí eu começo a ter uma desregulação ali, um desequilíbrio dessa quantidade de energia. Né? Meu sistema oxidativo começa a aumentar, mas ele tem um limite, aquele R1, ele tem uma luz ali, um vaso de distribuição que é limitado, né? Que dali vem o termo da potência crítica. Ele pode levar uma energia por unidade do tempo limite. Né? Mais do que isso, eu começo a entrar em processos de fadiga. Em primeira análise, antes de entrar em processo de fadiga, o que acontece? Como a energia de todo aquele mar lá de água que eu tenho, ele não consegue ir para o sistema anaeróbico, lá para o próximo compartimento, eu começo a usar a energia anaeróbica de novo. Né? E se a intensidade for muito alta, a energia anaeróbica que está na caixa d'água lá, que está aqui embaixo, que é limitada, ela se esgota rápido. E aí eu entro em fadiga. Eu não consigo mais ter energia passando pela torneira, eu entro em fadiga. É isso que acontece em atividades muito intensas. Tá? O que acontece aqui, pessoal? Aqui eu consigo entender os limites do exercício ligado à potência e capacidade dos exercícios, que é o seguinte. Tá? Em exercícios aeróbicos, pessoal, o meu limite de desempenho, de exercício, ele não é ligado à capacidade, porque a capacidade, vejam, a quantidade de energia que eu tenho é infinita. Ele é ligado, sim, ao limite de potência que esse meu sistema consegue fazer de exercício. Né? Então, com o treinamento, o meu cano aqui, o do R1, vai aumentar. E é isso que faz eu fazer meu limiar anaeróbico em intensidades maiores do exercício. São essas adaptações. Podem ser também ligados a uma economia, né? Que essa energia que eu consiga passar por aqui, ela seja melhor utilizada em energia mecânica. Também tem essa via. Né? Mas, de qualquer forma, a limitante do exercício aeróbico ou de longa duração é uma limitante de potência. É uma limitante de potência. Né? Um exemplo disso é a potência crítica. Tá? Por outro lado, quando eu faço exercícios anaeróbicos, então vamos imaginar assim, um salto vertical, para ser muito anaeróbico, pegar um extremo assim, né? Aquele salto vertical que eu faço, o squat jump ou salto em contramovimento, vamos chamar assim, né? Que é um exercício que dura menos de 2 segundos e eu uso toda a energia que eu tenho disponível ali aquele nível nos músculos que eu estou me utilizando, né?
e realmente é um dos tipos de exercício que eu gero mais potência no organismo, mais rapidamente, ele é limitado não pela potência, porque aqui é como se eu tivesse uma abertura embaixo desse compartimento, como se fosse toda uma abertura rápida, né? Eu consigo usar essa energia muito rápida, só que eu uso a energia só que eu tenho aqui à disposição. Então, para eu melhorar meu salto do ponto de vista metabólico, o que eu preciso fazer é aumentar o tamanho dessa caixa d'água, que do ponto de vista bioquímico pode ser realmente o número de ATP ali ao nível muscular, a creatina fosfato, né? E claro que tem outros componentes de coordenação, etc. Mas do ponto de vista metabólico, o limitante do exercício anaeróbico ou de curta duração é um limitante de capacidade. O modelo de Margaria-Morton explica isso experimentalmente, tem muito sentido, como eu acabei de dizer para vocês. Tá? Aí, gente, esse desenho é bem importante vocês entenderem. No meio, depois eu tenho modelos mais complicados que eu explico no mestrado e até matematicamente a gente joga com isso. Tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui só para mostrar, mas eu não vou explicar para vocês. Aqui é um modelo já melhorado, que o Morton fez alterações, bababá, mas aqui também tem um sistema lactato aqui, um terceiro compartimento que torna mais complicado esse modelo energético. Tá? Mas que também explica um pouco como eu me utilizo do lactato também como um combustível para o exercício lá, para gerar a minha potência no exercício. Eu tenho também o sistema aeróbico, o anaeróbico alático lá e o do sistema lactato, tá bom? Mas que é abastecido lá pela gliconeogênese, aqui que é parte do sistema lá que vai se utilizar do lactato como combustível especialmente em fibras oxidativas. Pois bem, pessoal, vamos voltar para o modelo simples, então. A partir daqui, gente, a gente consegue entender bem esses dois limitantes do exercício. Tá? Lembrando de novo, exercícios aeróbicos ou de longa duração são limitados pela potência desse sistema, que é a utilização de energia por unidade de tempo, né? E os exercícios de curta duração, ou anaeróbicos, são limitados pela sua capacidade do sistema. Tá? E com o treinamento eu tento melhorar essa capacidade desse sistema. Tá? Existe muita confusão, mas eu sugiro, assim, para quem gosta desse assunto e queira se aprofundar, que leia muito o Morton e o Ward Smith e quem é pesado nessa parte de bioenergética, tá? Com esse modelamento, com esse tipo de modelamento, para entender a energética do corpo todo, né? Como diz aqui o Olberg, né? Pessoal, vamos fazer um intervalinho. Vou parar aqui a gravação.